Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos os versos 4 e o verso 5. Livro de Jó, capítulo 1, versos 4 e verso 5. Diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e esperamos da parte do Senhor a assistência do Teu Espírito para que tenhamos dela a compreensão necessária para essa ocasião. Nós pedimos que o Senhor assim nos abençoe e nos conduza, Senhor, como pais que somos, no ambiente da nossa casa, no cuidado daqueles que o Senhor nos confiou. Oramos por isso, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, todos os pais desejam o melhor para os seus filhos. É natural que os pais queiram ver os seus filhos se desenvolvendo nas suas relações, na sua maturidade e optando por aquelas experiências que enriquecem o caráter, as relações pessoais, a graduação acadêmica e as aspirações familiares, inclusive a sua família. Todos os pais desejam isso para os seus filhos. Além disso, pais que confiam na Sagrada Escritura, que confiam na Bíblia, esperam que esses filhos percorram o caminho do amor e do temor do Senhor. Essa é a nossa expectativa. Contudo, esses privilégios requerem atenção e liderança espirituais dos pais desde cedo. Se nós queremos que os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor, que temam o Senhor, que aprendam a amar o Senhor, é preciso darmos uma atenção muito grande àquilo que é o nosso compromisso diante de Deus em relação aos nossos filhos. Meu propósito nesta manhã é destacar nessa passagem o quanto Jó estava comprometido em manter os seus filhos no temor do Senhor, demonstrando como nós, pais, podemos aprender com ele sobre liderança espiritual dos seus filhos. Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de abordar nesta ocasião. Então, eu quero destacar aqui 2 lições. Uma no verso 4, onde nós veremos como havia harmonia no ambiente familiar de Jó, e no verso 5, onde eu estarei destacando como Jó tratava o seu compromisso diante de Deus em relação aos seus filhos, a fim de mantê-los santificados na presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, Jó criou filhos que cultivavam harmonia na família. Diz o verso 2 do capítulo 1, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Uma família relativamente grande, eram 10 filhos. Seus filhos tinham muita consideração e sensibilidade por suas irmãs. Esse é um detalhe que o próprio autor destaca no texto, porque para uma sociedade dominada por homens, os filhos de Jó, quando eles se reuniam em festas, eles se lembravam das suas irmãs e mandavam chamar as suas irmãs para com eles festejarem e terem confraternização. Isso mostra que os filhos de Jó, os homens, tinham muita sensibilidade, compreensão e cuidado pelas suas irmãs. Elas não eram esquecidas, não eram marginalizadas, elas eram, pelo contrário, consideradas nesses momentos de confraternizações familiares. Outro detalhe que nós temos aqui é que eles tinham o hábito, segundo o verso 4, de visitar a casa um do outro. Tudo parece que havia entre eles algum tipo de ordem, porque diz o verso 4 o seguinte: os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez.
Isso indica que havia entre eles algum tipo de organização. Hoje eu como na sua casa, um domingo maravilhoso, belíssimo, como nós estamos desfrutando nesse dia, mas na semana que vem é o dia de você vir na minha casa. Então havia entre eles, de fato, um hábito de ir às casas uns dos outros. Era um hábito bastante claro na história que nós acabamos de ler. Tudo isso indica que Jó e sua esposa haviam criado uma família amorosa e unida, que se importava e tinha um prazer de estar uns com os outros. Era uma família bastante estruturada. A liderança espiritual de Jó não considerava apenas os exercícios devocionais, as orações, os sacrifícios ou quaisquer outras necessidades religiosas, mas também a vida social, as confraternizações familiares com banquetes, comidas e bebidas, como nós vimos aqui. Esta era a realidade da família de Jó, uma família que tinha harmonia, tinha alegria, tinha bom relacionamento uns com os outros. Tudo era feito sob a supervisão e os limites estabelecidos pelo próprio Jó, cujos valores estão claros no primeiro verso desse capítulo. Diz que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era debaixo desta liderança e desses valores que os seus filhos, então, participavam de festas, com banquetes, com comidas e com bebidas, se alegrando uns com os outros, como uma família realmente em paz. Notemos a relação entre a paz em seus relacionamentos e a santificação que vai ser tratada agora no verso 5. Essas necessidades não são separáveis, mas elas são complementares. Não podemos conceber harmonia familiar separando uma necessidade de outra necessidade. Imaginemos como seria, por exemplo, uma família desunida, sem paz uns com os outros, enquanto seus membros dizem ter paz com Deus e na igreja. O autor de João diz que não é, o autor João, na sua epístola, na sua primeira epístola, diz que isso não é possível, dizer ter paz com Deus e ao mesmo tempo não ter paz com seus irmãos. Agora imagina o contrário, se na casa de Jó os filhos fossem unidos, afetuosos, mas ao mesmo tempo estivessem desprezando a palavra de Deus e vivessem afastados da comunhão com Deus, trazendo um pouco para o nosso contexto da igreja. Isso também não seria saudável para a família de Jó e não é saudável também para a nossa família. Por isso essas necessidades elas são complementares. Os filhos de Jó tinham paz entre si e as suas vidas eram santificadas a Deus. O diferencial nisso tudo era a postura que Jó assumia na sua família, promovendo a harmonia dos relacionamentos uns com os outros e com o próprio Deus. Eles celebravam, eles festejavam, eles visitavam as casas uns dos outros, mas Jó estava de olho em tudo o que acontecia. Jó estava supervisionando tudo o que estava acontecendo. A diferença nessa família foi feita pela postura de Jó, pela conduta que ele assumiu dentro da sua família, pela maneira cuidadosa com a qual Jó tratava aqueles que Deus lhe havia confiado. Então, em primeiro lugar, vimos que Jó, ele criou uma família, ele liderou uma família, de modo que esta família desfrutava da comunhão e da paz uns com os outros, e havia muita alegria entre eles. No verso 5, segundo destaque que eu gostaria de fazer aqui nessa passagem, nós vemos que Jó se importava com a vida espiritual dos seus filhos, não se esquecendo, não menosprezando ou subestimando a necessidade de ter confraternização. Jó se preocupava também com a condição espiritual dos seus filhos. Ele tinha essa preocupação, e é isso que nós vemos no verso 5. Ele os santificava depois das celebrações, por reconhecer que tinha responsabilidade diante de Deus por toda a sua família. E é por isso que ele toma a iniciativa. Você não vê, por exemplo, aqui, os filhos de Jó chegando das celebrações, das confraternizações e buscando se santificar diante de Deus. Você, pelo contrário, vê Jó os abençoando, Jó tomando a iniciativa de os santificar, Jó oferecendo a Deus sacrifícios, porque ele entendia que esta era a responsabilidade pessoal que ele tinha diante de Deus, em face da sua própria família. Ele oferecia holocaustos, diz o texto, por cada filho,
10 ao todo. Eram 10 sacrifícios que ele tinha que fazer. Diz aí na metade do verso 5 que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então ele tinha que fazer 10 holocaustos. Os seus filhos tinham o hábito de visitar e se reunir uns com os outros, e logo depois disso tudo, Jó continuamente, ele, como diz o finalzinho do verso 5, continuamente, de modo disciplinado, Jó fazia holocaustos a favor dos seus filhos. Por causa desses sacrifícios, alguns poderiam até supor que as celebrações dos seus filhos eram celebrações imorais, pecaminosas, mas na verdade nós não temos nenhum indício na Escritura que diz que estas festas eram moralmente erradas ou pecaminosas. Jó, ele fazia isso preventivamente. Veja o que diz o detalhezinho que nós temos aí quase no finalzinho do verso 5. A razão por que ele fazia isso, porque talvez eles haviam pecado, talvez eles haviam blasfemado contra Deus. A palavra blasfêmia, usada aqui com a tradução de blasfêmia, a tradução literal, na verdade, seria abençoar. Teriam abençoado a Deus. Mas o que acontece é que essa tradução é feita porque, como blasfêmia, porque eles evitavam associar a palavra amaldiçoar ou blasfemar, colocando essa palavra junto da palavra Deus. Então foi usado aqui o que nós chamamos de eufemismo, que nos permitiu ter essa tradução como blasfêmia, porque na verdade era isto que Jó estava se referindo, uma referência a Deus de modo indevido. Então Jó, de modo cauteloso e preventivo, ele, quando chegavam seus filhos, ele os santificava como? Fazendo holocaustos a favor de todos eles. E nessas ocasiões, as pessoas de festas, elas poderiam se descuidar com seus pensamentos, palavras e comportamentos enquanto elas se divertiam. Seus filhos podem não ter pecado abertamente ou propositalmente, mas como um pai piedoso e que se preocupava com a vida espiritual de seus filhos, julgando que poderiam ter se comportado inadequadamente nessas ocasiões, ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Isso está previsto em Levítico capítulo 1, porque esses sacrifícios eram oferecidos a Deus em busca de perdão. Era assim que Deus considerava, oferecia perdão àqueles que se apresentavam diante dele confessando seus pecados. Jó sabia muito bem disso e por isso ele fazia preventivamente sacrifícios diante de Deus, a fim de que os seus filhos, recebessem perdão da parte do Senhor. Jó foi um pai exemplar. Ele temia, servia, amava o Senhor e provava isso em seu comportamento cotidiano. Ele poderia ter prejudicado os seus filhos com as seduções das riquezas, o excesso de facilidades ou liberdades de uma família abastada, de uma família bem estruturada. Eles tinham tudo para se esquecer desses valores e desses cuidados. Em vez disso, estabeleceu um exemplo piedoso para os seus filhos. Foi assim que Jó se apresentava diante deles. Poucas pessoas estão preocupadas com o fato de seus filhos pecarem, mas estão mais preocupadas com o sucesso de seus filhos no mundo, infelizmente, e se esquecem de que o mais importante é que os nossos filhos temam o Senhor, amem o Senhor e vivam nos caminhos do Senhor. Nada substitui tão grande riqueza de ter os filhos vivendo em harmonia uns com os outros e santificados ao Senhor. Então nós vimos aqui nesta passagem que Jó criou os filhos de modo que eles cultivavam a harmonia na família, no verso 4, e no verso 5 Jó se importava com a vida espiritual dos seus filhos. Gostaria de encerrar fazendo algumas considerações, pelo menos 4 considerações, a partir do texto que nós acabamos de refletir. Em primeiro lugar, nós vemos aqui Jó demonstrando um sincero cuidado para com seus filhos, de educar os seus filhos e de chamar para si esta responsabilidade. Os nossos filhos, eles têm basicamente 3 grandes necessidades.
Os nossos filhos têm necessidade de autoridade, os nossos filhos têm necessidade de disciplina e os nossos filhos têm necessidade de afeto. Os nossos filhos têm a necessidade de autoridade, eles precisam reconhecer quem que de fato governa a vida deles, que é o pai, auxiliado pela mãe. Eles precisam entender que eles não são livres para fazerem o que querem, para decidirem o que querem, para irem onde eles querem, eles devem prestar contas aos seus pais. Isso precisa ficar muito claro nas nossas relações familiares. Os nossos filhos precisam entender que dentro de casa tem um pai. Uma coisa, meu pai, infelizmente, já faleceu, os irmãos devem se lembrar, há poucos anos, pouco mais de 2 anos. E uma coisa que eu aprendi com meu pai foi o seguinte: porque meu pai foi criado na roça, no interior, hoje, do estado de Tocantins, uma coisa que meu pai falava era o seguinte: onde não tem onça, viado folga. E é verdade. Se os filhos não perceberem que dentro de casa existe uma autoridade, eles, como diz Provérbios, se não me engano, capítulo 29, os filhos entregues a si mesmo, eles vêm envergonhar os seus pais. Como pais, precisamos estabelecer uma ordem funcional dentro de casa. Eles precisam entender que dentro de casa existe autoridade. Segunda grande necessidade que os nossos filhos têm é de disciplina. E eu não me refiro aqui apenas à disciplina física, mas a uma rotina bem estabelecida. Hora para tudo. Hora para estar na escola, hora para dormir, hora para comer, hora para estudar, hora para brincar, tempo limitado no videogame, hora de sair, de passear. É preciso estabelecermos uma rotina, porque o mundo fora de casa, ele é extremamente exigente. E se dentro de casa os nossos filhos não aprenderem a ter disciplina, depois eles vão ter muita dificuldade de lidar com a exigência da vida acadêmica e da vida profissional, e eu diria até mesmo da vida conjugal, porque não aprenderam a ter responsabilidade desde cedo. E como pais, precisamos ter essa preocupação, ter esse cuidado e cuidar bem dos nossos filhos, estabelecendo para eles uma rotina que eles precisam seguir. Disciplina. Terceira grande necessidade. Não observando uma ordem de prioridades, mas igualmente importante as outras necessidades que eu já mencionei. Os nossos filhos têm necessidade de afeto, de serem abraçados, de serem beijados, de serem compreendidos nas suas aflições. Eles precisam perceber que os seus pais não são apenas a autoridade e aqueles que estabelecem rotina, são pessoas com o coração aberto, com os braços abertos para recebê-los, para amá-los, para compreendê-los, para assisti-los. Eles precisam ter a segurança que os seus pais verdadeiramente os amam. E como que nós demonstramos afeto pelos nossos filhos? Além do beijo, além do abraço, além dos diálogos. É nos sacrificando a favor deles. É nos esforçando para dar o melhor para eles. E o melhor nem sempre é aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Eles precisam ser amados nesse sentido. E quando nós criamos os nossos filhos desse modo, certamente, além de criá-los na disciplina do Senhor, ajudando-os a compreender a vida e as exigências que a vida impõe, os nossos filhos vão crescer com muito mais saúde emocional e muito mais bem estabelecidos para enfrentar as responsabilidades que a vida irá exigir deles, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida conjugal. Jó criou seus filhos de modo equilibrado, e é por isso que eles respeitavam a autoridade do seu pai quando eram chamados para serem abençoados e santificados ao Senhor, e era por isso que eles tinham harmonia entre eles, entre os seus irmãos. Isso mostra que, do ponto de vista educacional, Jó era um pai atencioso, cuidadoso, e certamente temos muito que aprender com o testemunho desse servo do Senhor. Em segundo lugar, a atenção e preocupação pela saúde espiritual dos seus filhos. Nunca deveríamos, quem diz isso não é apenas eu aqui, agora, mas a própria Constituição da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não poderíamos negligenciar trazer os nossos filhos ao batismo. Este é um dever de pais crentes, de apresentar os seus filhos mediante batismo e
fazendo votos diante do Senhor de criá-los na disciplina do Senhor. E eles, recebendo o sinal da aliança, do pacto, serem criados em conformidade com os termos desse mesmo pacto, de acordo com a palavra de Deus. Devemos sim trazer os nossos filhos ao batismo e não negligenciar o crescimento espiritual deles enquanto eles estão debaixo dos nossos cuidados, para que cresçam amando e temendo o Senhor, a fim de que depois, publicamente, possam trazer a sua confissão verdadeira de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também eles ensinando a palavra de Deus dentro de casa. A igreja faz um papel muito importante nesse sentido. Graças a Deus temos uma excelente equipe de professores no departamento infantil que se preparam, que se dedicam, os materiais são bem escolhidos, o conteúdo é confiável e, nesse sentido, a igreja presta um excelente serviço aos nossos pais. Mas o dever de ensinar a palavra de Deus aos filhos, em primeiro lugar, pertence aos pais. É insubstituível esta responsabilidade. É dentro de casa, abrindo a palavra de Deus para os nossos filhos, abrindo discussões, conversando, orando por eles, conversando com eles sobre as coisas de Deus, que eles crescem com essa referência e depois, quando forem adultos, e se já não são adultos, eles vão reproduzir isso também nas suas futuras famílias. É importante que os pais exerçam essa autoridade espiritual dentro de casa, ensinando-lhes a palavra do Senhor. Se não há um pai crente ou um pai presente dentro de casa, as mães devem assumir esta função. Também é importante orientar nesse sentido, nos preocupando com a saúde espiritual dos nossos filhos, orientar e vigiar suas condutas, suas amizades e locais que frequentam. Jó estava atencioso à rotina dos seus filhos. Isso mostra que, na perspectiva espiritual, os pais não podem ser omissos quanto ao uso de aparelho celular, o uso de internet, com quem os filhos estão andando, quem está influenciando os nossos filhos. Onde os nossos filhos estudam? Você sabe que os nossos filhos, eles ficam, pelo menos, se não estão no regime integral, pelo menos um período do dia na escola, sendo influenciados por amigos e por professores. Do ponto de vista espiritual, temos que nos preocupar onde vamos colocar os nossos filhos para estudar. Temos que nos preocupar em saber com quem os nossos filhos estão andando e com quem eles estão interagindo através da internet. Essa supervisão, ela é necessária. Afinal de contas, nós, pais, somos guardiões dos nossos filhos e precisamos estar atentos àquilo que acontece na vida deles e quem está influenciando a vida deles mais do que a nós. Também cultivando diálogos constantes dentro de casa. Se não encontrarem esse ambiente seguro para expressarem os seus sentimentos e expectativa com os pais, encontrarão com aqueles que não são os mais adequados. De uma forma ou de outra, os nossos filhos serão aconselhados por alguém. É importante que eles tenham os seus pais como sendo os principais para ouvirem conselhos, e não fora desse ambiente como uma prioridade. Em penúltimo lugar, gostaria de fazer aqui uma referência importantíssima, central, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui Jó, preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos, como diz o verso 5, ele chamava os seus filhos e os santificava. De madrugada ele se levantava e fazia holocaustos. Por que Jó fazia isso? Porque Jó queria preservar os seus filhos de estarem cometendo pecados e não terem seus pecados expiados. Onde os nossos filhos encontrarão expiação para os seus pecados? É na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos podem não ser crentes ainda no Senhor Jesus, os nossos filhos podem ainda não estarem vigorosos na fé, podem estar desinteressados da vida comunitária, da vida eclesiástica, talvez desinteressados inclusive da vida familiar, onde estas questões, essas dificuldades e essas necessidades podem ser expiadas. É na presença do Senhor Deus, por meio do seu único Filho Jesus Cristo. Porque só o Senhor Jesus pode perdoar pecados.
E é somente por Ele que os nossos filhos podem ser transformados, a fim de que andem nos caminhos do Senhor, o amando e o temendo por todos os dias. É muito importante que nós, pais, consideremos atentamente a necessidade de interceder pelos nossos filhos na presença de Deus, considerando a obra do Senhor Jesus. Os sacrifícios que Jó fazia apontavam para o sacrifício perfeito que haveria de vir. Jesus morreria naquela cruz, e é pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus que todos os nossos pecados seriam perdoados para sempre. Considerando isso, gostaria de encerrar a necessidade de orarmos pelos nossos filhos. Orarmos suplicando o perdão de Deus por causa dos seus pecados, pela conversão daqueles que se encontram perdidos, pela restauração daqueles que se encontram perdidos, enfraquecidos na fé, por harmonia nos relacionamentos uns com os outros, por seus namoros, por seus futuros casamentos, por seus futuros cônjuges, por sabedoria para selecionar e administrar suas amizades. Orando pelos nossos filhos, como diz o final do verso 5 do capítulo 1 de Jó, continuamente Jó estava atento e tinha esses cuidados. Esta é uma tarefa contínua dos pais, minha e sua. E eu peço a Deus que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar bem dos nossos filhos, especialmente nesse dia em que os pais são lembrados de uma maneira tão valorosa, que nós, pais, estejamos atentos ao nosso dever e aos cuidados que temos com os nossos filhos e que sejamos tratados com honra e com cuidado por aqueles que estão na nossa família, esposas e filhos, sabendo que Deus confiou a nós a tarefa de exercer esta liderança espiritual dentro de casa, considerando tudo aquilo que vimos nessa passagem preciosa da Palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos aqui sinceramente, porque o Senhor é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, e o Senhor tem cuidado de nós como ninguém poderia cuidar. O Senhor tem sido atencioso, amoroso, firme, exercendo a sua autoridade, estabelecendo limites, nos mostrando o caminho a seguir. E nós te louvamos pela sua paternidade, pelo seu cuidado por nós, o seu povo. Queremos também, Senhor, diante de ti, orar pela vida dos nossos pais, por cada um deles. Senhor, os abençoe com suas mãos poderosas nesta manhã. E se porventura há alguém entre nós que não tem mais o seu pai nesta terra, que o Senhor, ó Deus, os conforte com a sua paternidade e com os cuidados que se manifestam através das nossas mães e através, inclusive, dos nossos irmãos na fé. Mas que ninguém se sinta desconsolado nesse dia. Abençoe, Pai, as nossas famílias, abençoe, Senhor, os nossos filhos, abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Nós oramos por isso e, nesse sentido, confiando ao Senhor, nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.